E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Boas-vindas ao canal, meu nome é Diego e esse é mais um vídeo de resenha desses dois baralhos, tá? Por que dois baralhos? Porque eles vieram juntos e estamos falando do mesmo autor. Do lado esquerdo nós temos um tarô e do outro lado direito nós temos um oráculo. E essa é uma introdução, tá? Mais para frente no vídeo vou apresentar o tarô e o oráculo. Mas antes quero falar um pouco nessa introdução sobre o autor, tá bom? O nome do autor é Matt Hughes. Ele é um escritor, artista e designer. O trabalho de Matt foi exibido em várias galerias ao redor do mundo, tá? Apresentando as suas publicações. Além disso, várias publicações colaborativas apresentaram seu trabalho. Em 2004, a ilustração de Matt, chamada Boudica, ela apareceu na capa de um conjunto de cartões de felicitações dado ao elenco e equipe de O Senhor dos Anéis, em uma After Oscar Party, ou seja, uma festa depois do Oscar. E no mesmo ano, ele foi homenageado como Gallery Winner no Society of Illustrators. É uma competição de arte lá em Los Angeles. Em 2007, Matt foi homenageado com o prêmio Best in Show na convenção DragonCon e assumiu o papel de juiz da mostra de arte no ano seguinte. Eu vou aproximar aqui tanto o tarô quanto o oráculo, que essa parte que eu vou falar agora é interessante vocês avaliarem essas imagens. O Matt, ele mistura a beleza estética, romântica da Art Nouveau com os conceitos sombrios da arte gótica. Ele ficou mais conhecido por dar a origem à Art Nouveau gótica, um novo movimento artístico que está redefinindo a relação entre o espectador e o sujeito. Como vocês podem observar, né, tem essa relação mesmo com a Art Nouveau e essa temática meia gótica, sabe? E, como eu falei, ele traz essa relação entre o espectador e o sujeito, entrelaçando ambos em um encontro íntimo, compartilhando reinos sombrios e etéreos, imersos em religião e mitologia, morte e espiritualidade, natureza humana e maldade, deixando o espectador com uma profundidade de autorreflexão e introspecção, tá? Eu vou agora mostrar para vocês o tarô. Então eu vou deixar um pouco aqui de lado o oráculo e vou apresentar o tarô para vocês. Bom, a caixinha ela é bem resistente, ela é dura, né? Se vocês observarem, tem um, um brilho dourado, inclusive também tem nas cartas, aí vocês vão ver. Como vocês podem observar aqui, ó, o nome do tarô, Ethereal Visions, algumas artes que inclusive tem nas cartas, tá? O livreto. O livreto é bem simples, mas ele tem umas informações bem interessantes aqui. Ele é todo em inglês, tá bom? Ó, exemplo. O louco. O louco, ele, ele fala aqui, né? Mais ou menos o significado das cartas. Ela na posição normal e na posição reversa.
E o interessante é que todas as cartas dos arcanos maiores, ele coloca a correspondência astrológica, que no caso aqui do louco, por exemplo, é o planeta Urano, tá? Ó, no caso do mago, aqui seria o planeta Mercúrio, a sacerdotisa, que seria a lua, e assim todos os arcanos maiores. Já nos arcanos menores, ele fala também um pouco sobre o significado do arcano, né, menor, no caso, o naipe de copas aqui, o elemento, se é água, fogo, terra ou ar. A correspondência astrológica aqui no caso seria os signos, que no caso do naipe de copas é câncer, escorpião e peixes, e a direção da rosa dos ventos, se é norte, sul, leste ou oeste, tá? Bom, vamos às cartas, que eu acredito que vocês, né, estão bastante interessados. A ordem é totalmente diferente dessa que eu vou mostrar, tá bom? Aqui veio o baralho, porque eu já usei nas leituras aqui do canal, mas eu coloquei numa ordem específica aqui, só para apresentar mesmo para vocês, tá? Primeiramente eu vou apresentar a traseira do baralho. É linda, olha isso. Essa coloração aqui para mim é perfeita. Uma mistura de verde com roxo e lilás. Traz essa energia de misticismo mesmo. Acredito que ele quis colocar isso no tarô, né? As cartas, elas são bem resistentes. Ela tem uma qualidade muito boa. É da editora US Games, tá? Vamos às cartas. A começar pelo o naipe de paus. Observe que ele tem sim, ó, um dourado, ó. Então vamos lá. Ás de copas. Perdão, gente. Ás de paus. Ai, dois de paus. Três de paus. Quatro de paus. Observa que ele coloca aqui uma paleta bem clara, com muitos tons de roxo, azul, violeta, lilás e verde. Cinco de paus. Seis de paus. Sete de paus. Oito de paus. Nove de paus. 10 de paus. Valete de paus. Cavaleiro de paus. Rainha de paus. Observa que aqui tem uns elementos que representam, né, o tarô tradicional. Por exemplo, o girassol que tem na carta da Rainha de Paus, o gato preto que tem na carta da Rainha de Paus, do tarô tradicional. Ele não foge muito do tradicional, existem alguns elementos ainda. O rei de paus, ó, a salamandra de fogo que é apresentada no manto do rei de paus no tarô tradicional de Rider-Waite. E ela também brilha, ó, tá vendo? Agora o naipe de ouros, as de ouros, dois de ouros,
3 de ouros, 4 de ouros, 5 de ouros, 6 de ouros, 7 de ouros, 8 de ouros, 9 de ouros, 10 de ouros, valete de ouros, cavaleiro de ouros, rainha de ouros, rei de ouros. Naipe de espadas, as de espadas, 2 de espadas, 3 de espadas, 4 de espadas, 5 de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas, 8 de espadas, 9 de espadas. Olha que interessante, o 9 de espadas, no tarô tradicional, é diferente daqui, né? Aqui são como se fossem almas apontando para a pessoa aqui e falando algumas coisas. E traz essa temática mesmo, né? De que, como é um naipe de espadas que fala sobre o mental, sobre o psicológico, são essas palavras, né? Esses pensamentos que vêm à nossa mente. 10 de espadas, valete de espadas, cavaleiro de espadas, rainha de espadas, rei de espadas. Agora o naipe de copas. Ás de copas, 2 de copas. Observe que esse 2 de copas, ao invés de ser duas pessoas representando o naipe, é somente as duas taças. Interessante, né? E ó, aqui eu consigo observar o quê? É uma taça que representa o sagrado masculino num tom mais escuro e outra taça num tom mais lilás roxeado que representa o sagrado feminino, tá? E os dois juntos trazem esse equilíbrio. O 3 de copas, 4 de copas, 5 de copas, 6 de copas, 7 de copas, 8 de copas, 9 de copas, 10 de copas. Aqui representa uma família, não tão representativa assim, né? É interessante pontuar que este baralho, posteriormente à confecção deste, o Matt ele fez um outro baralho com uma maior representatividade, trazendo pessoas pretas, tá bom? E se vocês procurarem, vocês também acham para compra, tá? Eu só consegui saber disso depois que eu comprei esse daqui. Valete de copas, cavaleiro de copas, rainha de copas, rei de copas.
Agora eu vou dar uma separada aqui, porque eu vou falar agora dos arcanos maiores, tá bom? E de duas cartas extras que tem neste deck que eu achei incrível também. O Louco, o Mago. Observa que aqui tem os elementos, né? A varinha, que simboliza aqui o naipe de paus, o naipe de ouros aqui, o naipe de espadas, o naipe de copas, uma mão mostrando, apontando para cima, a outra mão apontando para baixo, assim como no tarô de Rider-Waite. A sacerdotisa, que é a capa da caixinha, a imperatriz, o imperador, o hierofante, os enamorados, o carro. Interessante que o carro também é diferente, é como se ele tivesse no céu, né? Aqui tem um céu escuro, apresenta os dois elementos também, igual no tarô de Rider-Waite. A força, o eremita, a roda da fortuna, que também é um pouco diferente do tarô de Rider-Waite. A justiça, o pendurado, a morte, a temperança, o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e o mundo. Vou apresentar aqui para vocês agora as duas cartas extras. E vou falar um pouquinho dessas duas cartas, tá? Primeira seria a carta de nome O Poço. Observa que aqui existe um poço mesmo, uma mulher próxima ao poço, como se fosse indo pegar algo dentro desse poço, que pode ser uma água, algum objeto perdido. E o significado do poço, ele fala sobre ideias e inspirações a nível de transformação. Todas as coisas nascem desta criadora, que é esse personagem, e o conhecimento flui livremente para aqueles que o buscam. E na astrologia corresponde à Terra, tá? E aqui o artista. Como você pode observar, é um personagem que tem asas nos pés, tem uma linda imagem aqui de um, um plano que parece um plano divino, porque tem o céu, mas tem uma árvore em cima também. E ele está com papel e lápis na mão, observando, desenhando. E fala realmente desse artista. E aqui
O artista é o vaso da criação. Essa carta significa a humanidade e mostra quando você precisa se abrir para o conhecimento que está disponível, se você parar e deixar de lado as distrações da condição humana e ouvir, tá? Astrologicamente, essa carta representa a uma nova constelação, segundo alguns astrólogos mais atuais, que é Ophiuchus, tá? Bom, pessoal, este foi o vídeo, a segunda parte, que é a do Tarot Ethereal Visions. Vamos agora falar do oráculo Dreamscape. É um oráculo de capa dura, traz as mesmas questões que eu falei, que eu abordei no início do vídeo, na introdução, sobre Art Nouveau e a temática gótica, tá? Também tem um livreto. Tem aqui o índice, a introdução, onde ele fala um pouco sobre o livreto. São 32 cartas, tá? O interessante é que cada 2 páginas é a carta e o significado. E aqui a aplicação embaixo. A carta, o significado e a aplicação. E assim vai com todas as outras cartas, tá? Tem figuras mitológicas, tem também animais e pessoas. Aqui é o fundo, muito lindo também. Uma coloração realmente que traz esse aspecto gótico. Para mim aqui eu enxergo uma lua, tá? Muito bonito, né? Bom, vamos às cartas. Aqui está na ordem e a primeira carta é o arquiteto. A primavera. A noite. O dia. O portal ou o portão. O profeta. A serpente. A mãe morta ou a morte. A memória. O coelho e a raposa. A escuridão. O vidente. O equilíbrio. Possa ser que vocês interpretem essa carta como a justiça, mas eu acredito que não, porque existe aqui, inclusive eu também dei uma lida, 2 balanças que fala sobre equilíbrio.
o caminho, a balança, ou então aqui eu colocaria como a justiça, o presente, e numa interpretação pode ser interpretado como o presente estado ou o presente que é entregue. A mariposa lunar, o silêncio, a palavra, a escrita ou as palavras. Uma das minhas cartas preferidas, que é o búfalo branco. O silk. Essa carta aqui é interessante. Eu fui pesquisar sobre o que é o silk, inclusive tem um pouco que fala um pouco no livreto, tá? Os Silk são criaturas mitológicas encontradas nos países da Islândia, Irlanda e Escócia. A lenda diz que os Silks vivem como focas no mar, mas possuem a capacidade de se tornarem humanos ao retirar suas peles de focas. Do mesmo modo, basta vestirem novamente sua pele de foca para retornar à sua forma original, tá? O corvo, e agora começamos os animais, tá? A carpa, o elefante, a coruja branca do Harry Potter, Edwigs, oi Edwigs, o polvo, o urso solar, também tem brilho, tá, gente, nessas cartas, ó. A arpia, o cervo, o tigre, palomino. Palomino é uma espécie de cavalo, tá? Ele tem um pelo dourado e a crina branca. Esse cavalo é lindo, pesquisem na internet. Palomino é o nome da raça. A tartaruga marinha. E finalizamos. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aonde eu adquiri esses dois decks, tá? Que foi na loja da Magorium. Eles estão com ótimas promoções. E antes de encerrar o vídeo, eu quero ler uma mensagem do autor, do Matt Hughes, que diz o seguinte: através de minhas pinturas, tento criar uma linguagem inerente de emoção, verdade, mentira e experiências comuns que, inevitavelmente, levarão o espectador à reflexão pessoal e a uma melhor compreensão de si mesmo. Eu utilizo essa linguagem como um meio de elucidar meus demônios, forçando-me a ficar cara a cara com minha própria loucura. A natureza simbólica dos elementos ajuda a tecer uma compreensão mais profunda das influências culturais que não são apenas autorrelevantes, mas também relevantes para o espectador. Bom, gente, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo de resenha.